Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Saravara, estrategista-chefe de investimentos. Lembra sempre de deixar o like, se inscrever aqui no canal, né, ajudar ao canal crescer. A gente vai tentar colocar vídeos todos os dias. Lembrando que a nossa Sara Live agora, né, a pedido de muitos, toda segunda-feira às 8 horas da manhã para você começar a semana já bem informado, tá? Com o que aconteceu na semana anterior, expectativas para a semana e sempre com uma recomendação, seja na renda fixa, na renda variável, uma ação, alguma oportunidade de investimentos e também terminando com análise técnica, análise gráfica ao vivo de alguns papéis, tá bom? Então anota aí na agenda. Hoje aqui a gente vai falar sobre Petrobras, né? O principal assunto aí dessas últimas semanas. Inclusive, estou deixando aqui de forma exclusiva um break news, porque a gente falou com a companhia, a gente conversou com o time lá de relações com investidores, a gente já passou essas informações para todo mundo que está lá no projeto Mercado Exponencial, os nossos assinantes da Sara Invest e também para os nossos clientes da consultoria. E hoje a gente está aqui para deixar registrado o que a gente conversou, qual foi a percepção e o que a gente espera o que aconteça com a companhia e talvez também com os papéis, tá, em bolsa. Primeiro, uma informação que a gente já falou aqui em várias Sara Lives, um pouquinho do que tem sido o desempenho do papel em termos de valor de mercado. Em termos do que a gente vê, quanto que está a ação, você consegue ver aí no seu profit, na sua plataforma, você consegue ver. Mas vamos dar uma olhada aqui em termos de valor de mercado, tá? Para reforçar aqui que a gente tem. A companhia chegou a bater a marca de 520 bilhões de reais de valor de mercado aí no dia 21 de outubro, tá? Lembrando, um disclaimer aqui, caso você não seja da Sara Invest ainda, a gente retirou as ações da Petrobras de nossas carteiras, a gente não tem mais Petrobras, isso desde o mês de novembro, então a gente lucrou muito, ganhamos muito dinheiro, ganhamos muito dividendo, e a gente tomou a decisão de retirar das carteiras, principalmente da carteira de dividendos. Tá? Então a gente consegue ver aqui na tabela, eu sei que vou dar um zoom aqui um pouco maior, mas a gente consegue ver que ela chegou a bater 520 bilhões de valor de mercado, e hoje que a gente está gravando esse vídeo, fechamento de ontem, na verdade, a companhia fechou valendo 375 bilhões de valor de mercado, ou seja, perdeu mais de 140 bilhões de reais de valor de mercado nesse período, né? Então, essa leitura que a gente tem aqui, a gente tem um gráfico realmente bateu ali no dia 21 de outubro e agora está fechando com 375 bilhões de valor de mercado, tá? Então, é basicamente essa leitura que a gente tem que fazer, tá? A companhia perdeu exatamente esse número que a gente está vendo em termos de valor de mercado, né? Então, a gente teve uma destruição de valor de exatos 145 bilhões de reais de valor de mercado. Mas vamos primeiro ver o que tem recomendado outros analistas, a gente já mostrou, gravamos em outros vídeos, mas só para a gente reforçar aqui o que a gente tem visto de outros analistas, inclusive eu também já mostrei em algumas outras Sara Lives, tá? Porque isso tem sido unânime. Algumas grandes corretoras, sobretudo investidores institucionais, estrangeiros, têm seguido também a nossa recomendação e reduzido, né, a recomendação. Uma das nossas parcerias aqui na Sara Invest é o Merrill Lynch, né? Então a gente usa muitos relatórios do Merrill Lynch. Esse relatório datado do dia 4 de novembro, a gente tem aqui a recomendação neutra, tá, para o papel, então eles não estão recomendando compra, tá? Isso não quer dizer que a ação esteja cara ou barata. Se a gente olhar aqui para o preço sobre lucro, particularmente, por exemplo, ele está falando de um preço sobre lucro PI da ordem de 3 vezes, 2,8 vezes. Ainda continua sendo uma ação barata, mas isso não quer dizer que a ação não possa cair mais, né? Quando a gente fala de EV/EBITDA, por exemplo, de 2,5, ainda é um patamar muito baixo por ano de 2023. Mas olha a recomendação, né? A recomendação é uma recomendação neutra, né? Uma recomendação, ou seja, não recomenda aumentar a exposição. Inclusive, recentemente, a gente recebeu outras recomendações, uma delas foi do UBS recentemente, que reduziu a recomendação, está recomendando venda para os ativos da Petrobras em bolsa. Então, a gente acabou acertando realmente essa saída e muitas corretoras vêm reforçando essa expectativa de venda dos ativos. Tá? A gente conversou com eles, com a companhia, né? Deixa eu só voltar aqui para o valor de mercado da companhia. A gente conversou com eles e o que eles... Acho que o grande alerta que eu queria deixar aqui nesse vídeo hoje.
tivemos vários assuntos, tá, que a gente conversou, mas um deles me chamou muito a atenção, né? A gente está num período de transição, existe a possibilidade, na verdade, eu acho que a probabilidade ela é real e vai acontecer, a mudança dos principais executivos da Petrobras agora no próximo ano de 2023, tá? E o que eles falaram? Que a política de preços, particularmente a política de preços da companhia, é uma decisão dos principais executivos da diretoria, tá? Então, eu, Marcos Carvalho, sou acionista direto e indiretamente, eu não posso exercer, por exemplo, eu não quero, não aceito, né? Eu não tenho direito a escolher essa política de preço. É uma política de preço determinada pela diretoria, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de políticas de dividendos, de investimentos, aí realmente é uma decisão talvez que caiba à Assembleia, mudança na governança, tá? Esses assuntos eu acho que são mais difíceis de ocorrer ou devem ocorrer num tempo mais longo, tá? De novo, se a gente tiver essa mudança nos executivos, dependendo dos nomes que forem colocados na diretoria da Petrobras, e ocorrendo a sinalização de que a política de preços deve ser sim alterada por essa nova diretoria, a gente acredita sim que as ações possam continuar caindo, mesmo acreditando que as ações ainda continuam baratas, tá? Então, o que a gente sempre fala? Um outro alerta que a gente deixou muita gente, infelizmente, falou assim: Marco, eu recebi a sugestão do meu gerente, enfim, de vender as ações após a distribuição dos dividendos, tá? Lembrando que os dividendos são sempre descontados da ação, então não faz sentido nenhum você vender no dia da distribuição, você tem que vender ou antes ou carregar essa ação por mais tempo, tá? Porque uma coisa acaba compensando a outra, não faz muito sentido e muita gente, infelizmente, acaba vendendo, né, na expectativa, nessa falsa, né, percepção que vai estar recebendo esses dividendos na sua conta, tá? Então, muita gente, a gente na Sara Invest, nós fizemos esse movimento antes, né, desse movimento, a gente zerou a nossa posição no começo de novembro nas nossas principais carteiras, principalmente na carteira de dividendos, tá? Então, o recado principal que eu tenho nesse vídeo é esse, né? A gente bateu um papo com a companhia, falamos sobre vários assuntos, mas a nossa principal preocupação, que, de novo, não é uma decisão do RI, mas eles deixaram claro que existe a possibilidade, sim, de ocorrer essa mudança na diretoria, né? E, consequentemente, existe a possibilidade, na minha opinião, a probabilidade até realmente alta, né, de ocorrer uma mudança na política de preços, já que é uma decisão da diretoria. Caso isso ocorra, realmente as ações podem continuar voláteis, podem até apresentar mais quedas ao longo dos próximos meses, tá? Outras decisões em relação à política de investimentos, em relação à política de distribuição de dividendos, a princípio, na nossa opinião, não deve ser alterada, pelo menos no curtíssimo prazo, tá? Mas é um assunto também polêmico, que pode trazer volatilidade, mas o principal assunto eu focaria na política de preços da companhia, tá? Esse é o principal assunto para acompanhar daqui até março, provavelmente, de 2023. Talvez a gente já tenha alguma decisão, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários se você ainda tem Petro, está comprando, está vendendo, né? Já saiu completamente. Muita gente me respondeu aqui no Instagram, falou assim: Marco, já zerei minha posição, ganhei muito dinheiro, não dá para continuar segurando, ou estou comprando, né? Enfim, tem várias opiniões. Deixa aqui nos comentários se você é acionista, é investidor de Petrobras, ou já trocou por PetroRio, ou não tem mais Petro, trocou por Vale, ou saiu completamente de Petro, né? Ou está saindo aos poucos, para a gente entender um pouco como é que é a sua percepção. A minha percepção é bastante preocupante. A gente está preocupado, a gente passou tudo, a nossa percepção para os assinantes, para os nossos clientes private da consultoria, passamos para todos a nossa opinião, e isso tem realmente se traduzido em proteção nas carteiras. A gente evitou, né, pelo menos grande parte dessas quedas nas carteiras dos nossos assinantes, dos nossos clientes, tá? E eu queria entender como é que está a sua percepção, a sua carteira hoje em relação a Petro, em relação a esses movimentos, e eu deixo esse alerta, talvez esse movimento continue pelo menos até março do ano que vem, que pode ter uma decisão grande em relação a esse ativo, sobretudo em relação à política de preços, tá? Se tiver outros impactos, política de dividendos, investimentos, aí pode ser ainda pior, tá? Então é importante acompanhar todos os movimentos dia a dia da Petrobras, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Até mais. Tchau!